A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje o estudo de hoje é direcionado a mulheres. Nós vamos aprender um pouco sobre a vida de Raquel. Raquel da Bíblia, aquela mulher formosa à vista, a qual chamou tanto a atenção do seu marido Jacó, a qual casou com ela. Raquel. Vamos estar orando antes? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu dedico esse momento, Senhor, desse devocional na Tua presença, Pai. O Senhor fala conosco, o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra, direcionar a palavra, Senhor Jesus, neste dia, neste momento. Em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer, Senhor Jesus, fé ao coração das pessoas, direcionamento no caminho certo, Senhor, sabedoria. Enche-nos de conhecimento e sabedoria, Senhor, do Senhor a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, no texto sagrado revela o momento que Deus se lembrou de Raquel. A vida de Raquel mostra tantas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. A esposa amada de Jacó significa ovelha, que era também pastora de ovelhas. Apesar de ser formosa no semblante, como está escrito lá em Gênesis 29, verso 17, Raquel revela uma pessoa pontualmente cheia de sentimentos negativos no seu interior. No entanto, é possível enxergar virtude nela, como se há em cada ser humano. Raquel, primeira pastora de ovelha mencionada na Bíblia, que está escrito em Gênesis 29, versos 9, ela cuidava da ovelha do seu pai Labão e mostrava-se uma habilidosa e auxiliadora, uma mulher trabalhadora. Raquel também era a primeira mulher a ser mencionada beijada na Bíblia. Em Gênesis 29, 11 prova isso. A beleza de Raquel aponta que é uma mulher tão atraente que atraiu os olhos de Jacó, a qual está escrito em Gênesis 29, 17 também. E aparentemente foi amor à primeira vista. Jacó teve contato com ela na chegada de Padá-Hará. Raquel foi um grande amor dele, a ponto de oferecer 7 anos como dote de casamento por Raquel. Em Gênesis 29, versos de 18 ao 20, por causa do costume das filhas mais velhas, que dava-se primeiro a casamento, Leia, a irmã mais velha de Raquel, foi esposa antes de Raquel, numa manobra sagaz do pai de Raquel, que se chamava Labão. Para instigar Jacó a oferecer mais 7 anos de serviço em prol de Raquel, Labão ordenou o dote de Raquel de 14 anos de serviço, para perceber que Jacó estava disposto a pagar qualquer preço pela mulher que ele amava. Entre parênteses aqui, Labão é como uma pessoa sanguessuga, né? Ele viu que a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó e ele vai e usa de benefício para extorquir mais Jacó e fazer ele trabalhar mais em prol do seu próprio benefício, sua própria prosperidade. Jacó aceita o desafio porque ele muito amava Raquel. E a palavra do Senhor vai dizer que por causa dessa manobra interesseira de Labão, Raquel e Lia tiveram um relacionamento fraterno deteriorado e começaram a disputar entre si, pela qual delas daria um filho a Jacó. Elas ficaram disputando ali em Gênesis 30, capítulo 6, capítulo 30, versículo 6 ao 9, fala isso. O primeiro concurso de maternidade, ela fala que elas concorriam entre si. E a competição, a Raquel saiu perdendo, porque a Raquel era estéril. Por enquanto, a sua irmã Leia era muito fértil. O triunfo de Raquel era sua beleza, o triunfo de Lia era sua fertilidade. A Raquel pagou um alto preço por sua superstição. Superstição pela mandracma dada pelo seu sobrinho. Ela aceitou que Lia passasse a noite com Jacó, em troca das mandracmas
do que foi colhida pelo Rubens, né? As mandrágoras eram associadas ao amor, à fertilidade naquela época. Superstição popular dizia que as mandrágoras eram uma fruta afrodisíaca e se servia antídoto contra a infertilidade. E em Gênesis, capítulo 30, versículo 22, fala que Deus se lembrou de Raquel. Deus lembrou de Raquel e abriu a sua madre, porque Raquel era estéril. E Deus lembrou-se de Raquel. O que eu aprendo com isso aqui? Que apesar de Raquel pegar das mandrágoras de Rubens, ela foi aquela também que escondeu as imagens de idolatria do seu pai Labão, que quando eles saíram ali do encontro da casa de Labão, e quando Jacó vai sair e constituir sua família em outro lugar, longe da opressão que Labão o causava, Raquel pega imagens de idolatria do seu pai e esconde consigo. E aqui revela que Raquel não foi somente supersticiosa com as mandrágoras, mas que ela tinha uma certa idolatria por coisa. Muitas pessoas, às vezes, eles querem se apegar a algo para que a sua fé esteja em evidência. Quer se apegar a coisas, imagens, muitas pessoas quer se apegar a crença alheia. A crença, o que eu faço crença alheia? Tem uma pessoa que é uma bênção, que eu conheça que seja uma bênção, uma pessoa de oração, uma pessoa de fé. Jamais eu devo apoiar somente na fé da pessoa para querer receber êxito na minha caminhada com Deus. Porque Deus não faz exceção de pessoas, Deus ouve todo mundo. Deus ouve todo mundo, diz a palavra de Deus. Mesmo sendo objeto, aqui ó, tá escrito, apanhar, não, peraí só um minutinho. A certa feita, Raquel, acerta de mandraga, não poderia oferecer resultados que ela precisava. Nesse versículo indica que Deus não é a superstição humana, promove a fertilidade. Mesmo sendo objeto inexplicável à graça de Deus. Raquel não correspondeu bem a ela, pois o furtou o ídolo do seu pai Labão, carregou consigo uma demonstração de apego a deuses do seu pai, que está lá em Gênesis 31, 19, como eu estava dizendo. De acordo com Gênesis 35, versos 2 a 4, né? Antes de falar esse Gênesis 35, versos 4, quero deixar aqui um alerta. Raquel era essa pessoa idolatra. Raquel, ela se apegava a coisas. Ela demorou a engravidar porque ela não ousou se voltar para Deus, penso eu. A sua crença estava na mandrágoras de Rubens, a sua crença estava nos deuses pagãos do seu pai. Quantas pessoas, às vezes, que nem eu falo, quer se apegar em coisas, em objetos, porque muitas vezes orar para um Deus que é invisível, que nos vê, é muito difícil. Agora você querer apegar a coisa visual é fácil muitas vezes. Mas o nosso Deus, ele está nos céus. É um Deus que não se vê, mas que está presente em todo lugar. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E é esse Deus que quer que nós se apegamos a ele e não em coisas visuais. Então, acontece que essa mulher cheia de idolatria, ela tem outras coisas a nos mostrar também, que depois de que Jacó, né, aqui tá falando em Gênesis 35 versos 2 a 4, Jacó realizou uma reforma espiritual no meio da sua família. Todos entregaram os deuses que havia no meio deles, sepultados debaixo do carvalho de Siquém. Isso indica a convenção genuína de Raquel,
a qual o Deus de Abraão, Isaac, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De acordo com Gênesis 35, versos 16 ao 20, Raquel foi a primeira a morrer durante o parto mencionado na Bíblia. Faleceu a dar à luz a Benjamim, o 10º filho de Jacó. O mesmo já havia almejado o nascimento de Benjamim. Quando nasceu o primeiro filho, deu o nome de José, dizendo: o Senhor me acrescentará outro. Ela colocou a sua confiança em Deus. Ela colocou sua confiança em Deus quando ela orou também ao Senhor. Porque ela se desapegou às coisas, eu acho que de tanto sofrer, ver que isso não causava nenhuma solução para a sua dor de ser estéril, nenhuma solução para o seu problema. Raquel, ela ousa colocar a confiança em Deus quando Jacó estabelece ali uma restauração espiritual, uma reforma espiritual, fazendo que todos deixem os seus ídolos e sirva somente a um Deus, que é o Deus que está nos céus, o grande Criador. Raquel ora ao Senhor, a qual o Senhor diz que Deus se lembrou de Raquel e a ouviu. Então quer dizer que Raquel passa a orar a Deus, passa a orar somente naquele que pode ajudar ela. Ela não pediu auxílio a mandrágoras de Lia. Talvez você tenha orado ao Senhor, talvez você tenha orado pouco, talvez você tenha espelhado em outras pessoas, pedido ajuda, muito, batido de porta em porta, me ajuda, achando que só essas pessoas pode ter acesso ao Deus, Criador de todas as coisas. Mas Deus, Ele quer que você tenha a sua própria experiência e que você ouse olhar para o alto e orar a Deus que vê você e te recompensa no secreto. Que a sua fé não esteja apegada na fé de outras pessoas. Que a sua fé seja genuína em Deus. Em Deus somente, que te ouve, quer te ouvir, que ouve o que sai da sua boca e vai te recompensar na sua comunhão com Ele. Porque às vezes a gente tem a tendência de achar que Deus ouve melhor o irmão, que é um irmão de oração, e não a nós. Se nossa vida estiver no altar do Senhor, fazendo tudo como Ele quer, como lhe apraz, vivendo uma vida de comunhão diária com o Senhor, de renúncia, de afastar do pecado, de afastar das coisas que não agradam a Deus e ter um relacionamento direto com o Senhor, Deus ouve a nossa oração. Deus ouviu a oração de Raquel quando ela deixou toda idolatria de lado e partiu a orar ao Deus Criador dos céus e da terra. E a palavra do Senhor vai dizer que depois que Raquel teve Benjamim, ela morreu. Mas eu fiquei pensando na Bíblia, Raquel era nova demais para morrer. Por que Raquel morreu, Senhor? Eu sempre fiquei pensando assim. Olha, a idolatria e a mentira há um preço muito alto a ser pago. Então nós devemos ter temor do Senhor e às vezes não sempre falar a verdade. Porque a mentira tem consequência. Satanás é o pai da mentira. Raquel, quando toma o ídolo do pai, ela roubou o ídolo do seu pai. E aí Labão vai perseguir Jacó ali, porque ele sente que o ídolo dele foi tomado. E ela vai e pega o ídolo do seu pai, rouba o ídolo do pai e põe debaixo dela e mente para o pai que estava em regra, por isso que ela não podia sair dali. Porque naquele tempo, quando as mulheres estavam na sua menstruação, que era a regra que o povo chamava na época, elas eram isoladas por 7 dias. Então elas estavam longe da comunhão de algumas pessoas, ela estava ali em purificação. Então Raquel dá essa desculpa para o pai Labão, rouba o pai, a idolatria do pai, e Jacó, que era o seu marido, a autoridade sobre a vida dela, lança uma sentença na vida de Raquel. Ele fala que morra aquele a qual estiver o seu ídolo. Ele fala isso, só um minutinho que eu vou pegar aqui para você ver. Gênesis capítulo 31, versos 22, está escrito assim. 22?
32, desculpa. Gênesis capítulo 31, versículo 32 está escrito: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante do vossos irmãos que é teu do que é teu, do que está comigo, tomou para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Porque se Jacó soubesse que Raquel tinha furtado, ele jamais teria proferido uma palavra de maldição e de morte. Então aqui eu tenho entre parênteses que nós devemos fazer atenção na palavra que sai da nossa boca. Essa palavra percutiu assim muito tempo dentro de mim. Eu falava: Deus, por que Raquel morreu tão cedo? Ela teve consequência do seu ato de idolatria, e ela desobedeceu o seu esposo ali, levando para sua casa imagem de idolatria do seu pai, e ainda mentindo, cobertando um erro e um pecado ali contra Deus, né, que idolatria é pecado, contra o seu pai, que ela furtou o que não era dela, ela pegou o que não era dela, e sem dizer que ela mentiu para Jacó, porque ela pegou a imagem de escultura, ela estava adorando outra coisa sem que Jacó soubesse, porque Jacó era um homem de Deus, com certeza o Jacó não ia ficar contente sabendo que ela estava sendo levada para o lado da idolatria. Então, este mal trouxe consequência na vida de Raquel. Porque Jacó, ele respondeu e disse, ele respondeu e disse, com quem achar os teus deuses, esse não viva. E você pode ver que Raquel não teve longevidade de vida, não. Ela morre logo depois de ter o parto de Benjamim. Então, vocês, maridos, as suas palavras têm peso, porque você é o sacerdote do seu lar, da sua casa. Presta atenção às palavras que você profere à sua esposa. Esposas, sejam temente a Deus. Seja temente a Deus. Não fica com idolatria a coisas, seja imagens, seja pessoas. Nós devemos colocar a nossa confiança plena no Senhor. Deus quer que a gente tenha uma comunhão plena com Ele. Que fique essa palavra aqui de vida para você. Não se escore, não se fie somente em oração de outras pessoas. Saiba que você é algo precioso para Deus, e Deus quer ter comunhão ampla com você. Deus pode abrir a sua madre também, espiritual, seja as mulheres que precisam engravidar neste tempo também. Basta você orar, assim como fez Raquel, deixando toda idolatria de lado, mesmo que teve consequência da sua idolatria pela palavra proferida pelo seu marido, que ela morreu depois do nascimento de Jacó. Ela viveu para ter suas duas bênçãos, a qual ela tanto esperava a ter, que era ser mãe. Ela foi abençoada pelo Senhor. Ela foi restaurada a sua fé no Senhor, porque ela deixou a idolatria de lado, ela deixou a superstição de lado. Quantas pessoas hoje têm superstição? Tem pessoas que se vê a sandália do lado para cima, essa pessoa fala: não, vira essa sandália. Aí você pergunta para alguma pessoa: por que você quer que vire essa sandália? A pessoa vai dizer: crenças dos nossos antepassados. Não, é porque se deixar a sandália assim, a pessoa vai morrer alguma pessoa da família. Crenças e superstições. Outras superstições. Se um garfo cair na sua casa, é porque está chegando um convidado. E tem tantas falsas crenças que muitas vezes carregamos conosco sem perceber. Isso entristece o Espírito de Deus. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Crer que o Senhor é aquele que nos respalda, que nos dará a vitória.
Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, não ficar olhando as pessoas que estão à nossa volta, parece que são homens de fato, mulheres de Deus, mas nós também somos. Deus não faz exceção de pessoas, nós somos pedras preciosas para o Senhor, e a sua oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é justificada pelo sangue de Jesus. Você é preciosa pelo Senhor. Através da sua confiança no Senhor somente, Deus ele envia anjos para te abençoar. A palavra do Senhor diz assim, ó, lá em Salmos 91, versos 11, que diz: porque os seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Às vezes você fica pedindo demais oração e não sabe que se simplesmente você tiver uma comunhão ampla com o Senhor, é o próprio Deus que envia anjos para te abençoar. Uma pessoa pode estar na sua casa ali, ó, sem saber ser tocada e guiada pelo Espírito Santo para orar por você sem que você precisa pedir. A sua crença tem que estar em Deus e não em pessoas. A sua crença tem que estar no Senhor e não objeto. Saiba que o Senhor quer ter comunhão é com você mesmo, que está ouvindo esta live. Talvez você pense que é para ciclano, para terceiro, para segundo essa palavra, mas é para você que está ouvindo. Essa palavra também pode ser para mim. Eu não tenho crença em objeto, eu sou uma mulher de oração. Já pedi muitas vezes, se eu estou falando algo para você, é algo que eu já aprendi. Já vivi muitas vezes, quando vinham as aflições no meu coração, pedir oração para um, oração para outros, oração de pedido de socorro, como se eu não pudesse orar ali, Deus resolver as coisas através de mim. É a nossa comunhão com o Senhor. Tem grande recompensa. A palavra do Senhor diz que Ele é galardoador dos que o buscam Ele. Se você tiver comunhão todos os dias com o Senhor, você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. E você não vai precisar ficar crente 6 horas. Você sabe o que é o crente 6 horas? Você ora por mim, você ora por mim, você ora por mim. Crente 6 horas, vocês oram. E será que eu estou orando? Será que eu estou tendo comunhão com o Senhor todos os dias? Porque se eu tenho comunhão com o Senhor todos os dias, estou habitando no esconderijo do Altíssimo, como diz a própria palavra de Deus, Ele dará ordem aos seus anjos ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Ele me sustentará nas mãos para que eu não tropece nenhuma pedra. Você sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que aplana os nossos caminhos. O Senhor é aquele que vai aplanando o nosso caminho, tirando toda a sujeira, todas as barreiras, para que nós venhamos caminhar em terra abençoada, para que nós venhamos caminhar em caminho reto diante do Senhor e prosseguir para aquilo que o Senhor nos chamou, tirando os embaraços do nosso caminho e aperfeiçoando os nossos caminhos dia após dia. Então, que você possa aprender com os acertos de Raquel, e mais que você também possa aprender com os erros dela, não cometendo os erros dela. Aqui, mais uma vez, Deus deixa claro que não se agrada em cultos de idolatrias, de imagens. Então você, talvez, que é uma pessoa que tem imagens na sua casa, santos na tua casa, não coloque a sua confiança em imagens, meu amado, minha amada. Por exemplo, tem gente falando, não, mas eu tenho imagem somente de Maria. Por que eu tenho imagem de Maria? Porque ela foi a santa que deu a luz a Jesus Cristo. Então eu posso orar diretamente para ela. Não, meu amado, minha amada. Por quê? Eu explico. Assim como Paulo, assim como Pedro, assim como Lucas, assim como as pessoas da Bíblia, Deus nos chamou a ser santificado através do nome do Senhor. Assim como Maria foi usada para gerar Jesus Cristo, muitas pessoas nessa vida podem ser gerados pelo Espírito Santo para ser propósito para um novo tempo. Aquela causa ali foi o tempo que Deus determinou para Maria. Mas você pode ver que depois ela teve outros filhos. Ela teve outros filhos com José, né? Ela teve filhos com José. Ela teve
a concepção no seu leito ali, ela teve um momento de prazer sexual, vamos dizer assim, com o seu marido. Ela teve vida normal e ativa como toda mulher teve. Então, ela não é um ser espiritual a qual muitas pessoas devotam a ela essa devoção. O único santo 100% que deve ser adorado, cultuado é Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos a Deus em nome de Jesus e através desse novo nome, esse nome, único nome que está sobre todo nome, nós podemos ir até o Pai, porque a palavra do Senhor diz que Jesus é o nosso intercessor, não Maria. É Jesus que intercede por nós. E o Espírito Santo que habita em nós, através daquele que aceitou Jesus como seu Salvador, ora a Deus com gemidos inexprimíveis, porque a palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo assiste na nossa fraqueza, por isso que o Espírito Santo é necessário na vida do cristão, porque ele ajuda eu a orar ao Senhor aquilo que eu preciso. E através do único que foi santo, e não precisa ter imagens também, como na igreja católica, como muitos levam aqui, uma cruzinha com Jesus espendurado, porque Jesus ele não está ali mais, ele ressuscitou. Então não precisa de objeto de imagem, objeto visual para nós colocarmos a nossa fé, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, como está escrito em Salmos 139, que você pode ver e ler a Bíblia também junto comigo para que você possa aprender. Então o que acontece? Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele veio na terra como um homem encarnado, verbo da vida, que se fez presente nessa vida, mostrando para nós que nessa vida nós podemos passar por muitos processos, mas é possível viver um caminho que agrada a Deus. Você entende? Então é essa mensagem que o Senhor Jesus veio fazer. Nos levar até a Deus através da sua palavra, através do seu sangue na cruz, porque era necessário que um sangue puro fosse derramado, né? E foi levantado o sangue de Jesus para a propiciação do nosso pecado. Então, através de Jesus Cristo, nós temos acesso a esse novo e vivo caminho a Deus, essa comunhão plena com Deus. Quando você vai ver ali, falando de Cornélio na Bíblia também. Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio, eu considero ele uma pessoa católica. Cornélio, ele dava esmolas, todos os dias Cornélio dava suas esmolas, fazia oração contínua a Deus, e o anjo do Senhor apareceu a Cornélio. E disse: Cornélio, as suas esmolas têm chegado diante do Senhor e as suas orações. E aí, vou dizer, conjecturar nas minhas próprias palavras, é como se o anjo falasse assim para Cornélio: Cornélio, você é um homem bom, Deus viu no seu coração que você é um homem bom, um homem que abençoa e ajuda o próximo, e ele tem recebido as suas orações, você tem um coração bom. Então, mas é necessário aprender alguma coisa mais para que você tenha comunhão plena com Deus. O que faltava para Cornélio? Que Deus estava atento às orações de Cornélio. Então, vejo que muitas pessoas hoje pode até ter um coração bom, um coração genuíno, mas que estão em falsas crenças, falsas doutrinas, mas que Deus conhece a sinceridade do coração, que quer viver uma vida que agrada a Deus. Então, tem muitas pessoas que estão vamos dizer, nesse mundo aí de budista, vamos dizer, muitas pessoas que estão pessoas que servem outras religiões, porque quando as pessoas buscam a religião, porque elas estão querendo conhecer a Deus de fato, mas não sabe a forma exata e como alcançar e conhecer mais de Deus. Então, Cornélio, ele vinha de uma crença e de uma religião, mas ele queria conhecer Deus, ele tinha um coração sincero, ele fazia suas orações, ele não conhecia o caminho que era Cristo, mas ele conhecia
a fé que levava ele a orar todos os dias a Deus, porque ele tinha sede de Deus. Aí Deus envia o anjo e diz: Cornélio, eu tenho visto que, eu nas minhas palavras, mas você pode ler a Bíblia, né? Ele fala, eu vi as suas orações, né? As suas orações têm chegado diante de Deus, está escrito exatamente assim na Bíblia. Agora eu vou pôr minhas palavras para você entender. E Deus quer que você vá em certo lugar, né? As minhas palavras já, que você vai encontrar um homem a qual vai te explicar sobre o caminho, sobre como você receber mais de Deus. E aí ele foi enviado a Pedro. Pedro estava ali se alimentando. Pedro estava antes de Pedro se alimentar, ele estava de jejum e ele estava ali fazendo as suas orações e ia levantar para fazer sua comida, certamente. E Pedro, ele tem uma visão, ele vê uns lençóis descendo do céu com grandes alimentos ali, animais que descia do céu. Só que naquele tempo bíblico, no Velho Testamento, certos animais era considerado impuro e não poderia se alimentar daquilo. E Pedro, sendo judeu, ele diz na hora, Senhor, a voz vinha do céu e falava, Pedro, mata e come. E Pedro dizia, não, Senhor, jamais vou colocar na minha boca algo que seja impuro. Aí Pedro vai e tem essa voz de novo falando para Pedro. E o anjo ainda avisou para Pedro que era para ele ir sem duvidar, né? Para ele ir, de fato, fazer aquilo que Deus enviou a ele fazer. Chegando lá, o homem morto, sedento por aprender mais de Deus, cheio de fome e sede para mergulhar no mais profundo de Deus, encontra Pedro. E Pedro explica as escrituras para Cornélio, mostrando que era necessário que as pessoas crescem no evangelho de Jesus Cristo. Explicou as escrituras nas mais profundidades ali do evangelho de Jesus Cristo. Eles creram no evangelho, na medida que Pedro vai ensinando, todos que estavam ali na casa foram batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro vai e batiza eles nas águas também, porque se o próprio Espírito batizou ele Deus batizou ele no Espírito Santo, o que impedia dele ser batizado na água? Aí o evangelho de Deus chega aos gentios, as pessoas de outras crenças, as pessoas que também era de outro países, né? Os gentios, as pessoas de outro país, sem ser os judeus. A salvação antes era só para os judeus. Mas a palavra de Deus diz que os seus os rejeitaram. Através da rejeição dos judeus chegou o evangelho, acesso a todos nós que cremos em Jesus Cristo como Salvador. Porque até hoje os judeus esperam o grande Messias que iria de vir. Então o que eu aprendo com isso? Raquel era uma pessoa que buscava Deus também. No momento certo ela buscou da maneira errada, mas depois ela tem um encontro com Deus também ali, e ela passa a orar a Deus, porque a palavra do Senhor diz, mostra que ela se apegou a Deus, porque ela vai e ora. Aí fala, o Senhor se lembrou de Raquel e a ouviu. Então, você que anda passando por processo de dificuldade aí, que tem batido numa porta diante de Deus e que Deus não tem feito nada, que essa área na sua vida está estéril, persevere em buscar como Raquel perseverou. Porque o Senhor a ouviu, e assim como o Senhor ouviu a Raquel, vai ouvir você também. Se você desprender da idolatria, se você desprender das coisas dessa terra, se você passar a orar a Deus que fez os céus e a terra como Cornélio, com a intensidade de Cornélio, com a fé e a confissão em Cristo Jesus, que é um novo e vivo caminho, você vai obter a vitória que você precisa, meu amado, minha irmã. Em nome de Jesus, recebe isso para sua vida hoje, amém? Que fica aí, o estudo de hoje está grande, né? 34 minutos, mas eu espero que esse estudo seja de bênção para sua vida, que vamos apegar a Deus, não vamos ser crentes 6 horas, não vamos ficar andando na dependência de oração de outra pessoa, vamos ter momentos constantes com o Senhor na nossa comunhão,
Deus, ao enviar anjos para nos ajudar, Deus enviou a Cornélio. Ele estava habitando no esconderijo, mesmo sem conhecer Jesus. Ele estava em Deus e Deus enviou anjos na vida dele. Deus vai enviar anjos a nos livrar, a nos guardar, a nos abençoar também. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou pela tua palavra. Graças eu te dou por esse dia, amado Deus, que o Senhor venha alcançar a cada coração aqui, Senhor, de cada ouvinte, trazendo revelação, trazendo sabedoria, trazendo discernimento, que o Senhor possa bradar do céu, Senhor, derramando bênção e chuva sem medida na vida dessas irmãs, desses irmãos, que a fé e a confiança deles estejam plenas no Senhor, que fez os céus e a terra, que não permitirá que os nossos passos vacilem, que eles venham ter prazer na comunhão com Deus, em Cristo Jesus a cada dia, Senhor, entrar pelas suas portas para esse novo e vivo caminho, Senhor Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, ó Pai. Que nós possamos entrar, Senhor, com confiança diante do Senhor no trono da graça, a fim de alcançar favor em tempo oportuno. Em nome de Jesus, abençoa cada um dessas meninas, dessas irmãs, ó Deus, dessas mulheres de Deus, desses homens de Deus. Que o Senhor possa abençoar a cada lar, a cada família a qual chegar essa mensagem, Deus. Em nome de Jesus, amém. E ficam todos na santa paz. Um bom final de semana, regado com a presença de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar. Em nome de Jesus, amém.